Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Planeamento Regional, o Sr. Secretário de Estado da Economia, as Senhoras Deputadas e os Srs. Deputados. É importante relembrar que desde que o PRR se iniciou em 2021 e após 3 anos do seu início, o 24º Governo Constitucional, a 1 ano e meio da data inicial de fim ou discussão do PRR, que depois também foi alterada pelo Governo para mais 6 meses, conseguiu um reforço da estrutura de missão Recuperar Portugal, que estava limitada do ponto de vista operacional, duplicando o quadro pessoal, passando de 75 para 137 elementos, conseguiu a assinatura do termo de responsabilidade com os municípios, que permite desbloquear investimentos, nomeadamente na habitação, a dispensa da revisão obrigatória dos projetos, especialmente em áreas como a habitação, a construção e a recuperação de escolas e centros de saúde, que, quando um serviço público demonstre que a revisão do projeto atrasaria a execução dentro dos prazos estabelecidos pelo PRR e pelo PT 2030. Conseguiu também a isenção do visto prévio do Tribunal de Contas, passando a sua fiscalização a ocorrer em simultâneo com a execução do projeto, passou de uma verificação prévia para uma verificação concomitante, a implementação de um regime processual especial e temporário no campo da contratação pública, que permite acelerar decisões judiciais sobre impugnação de contratos, o reforço do uso de arbitragem nos contratos de empreitada de obra pública ou de fornecimento de bens e prestação de serviços, sempre que a litigância que surgir no decorrer da execução do contrato possa atrasar a conclusão de obras, o reforço da publicitação dos atos, recorrendo à imprensa local para publicitar todos os contratos assinados no âmbito do PRR, a agilização dos mecanismos necessários à reafetação de fundos entre projetos meritórios, já realizado através da reprogramação do PRR, e que o Sr. Ministro anunciou que de futuro haverá uma nova afinação em termos da afetação dos recursos. E é ainda importante sublinhar que, a 8 de agosto de 2025, a Comissão Europeia transferiu o montante líquido de 1.340 milhões de euros relativos ao 6º pedido de pagamento, o que representou um sinal claro da confiança de execução do plano. Com este pagamento, Portugal já recebeu 57% da dotação total do PRR. Citando o Sr. Ministro, este pagamento não é apenas um número, é a prova de que Portugal está a executar o PRR de forma eficiente. É por isso o reflexo de milhares de horas de trabalho, de equipas no terreno, de projetos que estão a transformar a vida das pessoas e a modernizar o país. Sobre o PT 2030, convém registar que começou com mais de 1 ano de atraso. Por comparação com o PT 2020, começou cerca de 14 ou 15 meses depois. O ano depois do seu início, o PT 2030 tinha uma taxa de execução de 0,5%. O valor total da programação deste programa é de 22,9 milhões de euros. Quando o 24º Governo Constitucional tomou posse, em abril de 24, a realidade do PT 2030 era a seguinte. A dotação corresponde ao número de concursos abertos era de 21,3% do valor programado. O fundo aprovado correspondia a 4,2% do valor programado. O fundo executado correspondia a 1,9% do valor programado. O fundo pago era de 0,5% face ao valor programado. O fundo certificado era de 0,2% face ao valor programado. No que dizia respeito a desembolsos da Comissão Europeia, ao nível do PT 2030, o país estava em último lugar. Se compararmos com a situação atual, a 30 de julho de 2025, a situação é bastante diferente. Tinha sido colocado a concurso 63% do fundo programado, o que corresponde a 14,5 milhões de euros. O valor, 14.500 milhões de euros, peço desculpa. O fundo aprovado era de 37,2%, correspondente a 8.500 milhões de euros. O fundo executado estava nos 6,3%, o que corresponde a 1.400 milhões de euros. O fundo pago é de 10,37%, estando nos 2.385 milhões de euros. Em resumo, impunha-se a tomada urgente de um conjunto alargado de medidas que permitissem reforçar a capacidade de execução dos compromissos assumidos. Recordando novamente uma citação do Sr. Ministro, se as coisas se mantiverem como estavam, é impossível cumprir o PRR e, acrescento o PT 2030, a tempo e horas. São necessárias medidas diferentes, soluções originais para avançar na execução. Perante o exposto, termino com a questão ao Sr. Ministro.
quando podemos então dizer que estamos atrasados? Muito obrigada.